Olá, queridos. Vamos agora falar sobre um pouquinho do sistema endócrino, tá? O sistema endócrino, na verdade, na fisiologia, diz que é um sistema de glândulas responsável por produzir hormônios, tá? Para o nosso corpo. Isso é sistema endócrino, né? Que na verdade é um sistema que produz hormônios que são lançados diretamente no nosso corpo e para a corrente sanguínea, tá? Aí falamos sistema endócrino, né? De dentro para fora. Então os hormônios e as glândulas endócrinas, elas têm a função de produzir hormônios para ser liberado diretamente no nosso organismo pela corrente sanguínea. E nós temos 7 tipos de glândulas endócrinas, tá? Nós temos a hipófise, né, que é uma glândula que se situa no sistema nervoso central. Nós temos a glândula da tireoide, tá? Onde causa o hipertiroidismo e o hipotiroidismo, ok? Nós temos a glândula paratireoide, que também faz parte da glândula da tireoide, que também facilita com que o paciente venha desenvolver um hipertiroidismo ou hipotiroidismo. Temos as cônadas, que são conhecidas como ovários, né, no sexo feminino, e os testículos no sexo masculino, né? Lembrando que os ovários produzem o quê? Progesterona, que são os hormônios femininos. E os testículos produzem os hormônios masculinos, chamados testosteronas, ok? Também temos o timo, né, que é uma glândula endócrina que se situa basicamente bem ali na base da parte distal do fígado. E temos a glândula pineal, que é uma glândula associada ao sistema renal, tá? Temos a glândula dos pâncreas, tá? Que para mim é a mais importante para o profissional de enfermagem dentro do ambiente hospitalar. Então, voltando para o nosso início. Sistema endócrino é um conjunto de glândulas internas do nosso organismo, fisiologicamente, que tem a função de produzir hormônios que são liberados para o nosso corpo e pela corrente sanguínea, tá? E elas são a hipófise, né, que é uma glândula que se situa no sistema nervoso central, que atua liberando hormônios dentro do nosso sistema nervoso central para o funcionamento da nossa sinapse. Sinapse é a comunicação de um neurônio com outro neurônio. Nós temos a tireoide e a paratireoide, né, que são os dois hormônios responsáveis aí pela liberação do hormônio da tireoide, que se situa nessa parte do pescoço, anatomicamente falando, que através da alteração delas ou diminuição delas, o paciente desenvolve o hipertiroidismo e o hipertiroidismo. Temos as glândulas das gônadas, que são os ovários, que produzem o hormônio feminino, progesterona. E temos os testículos masculinos, que produzem o testosterona. Temos o timo, que é uma glândula que se localiza na parte distal do fígado, que tem a função de metabolizar e liberar o hormônio para que o fígado secrete e excrete a medicação, tá? E todo tipo de gordura relacionada ao nosso corpo. E também temos as glândulas pineais, né? Que são as glândulas que se localizam próximo ao sistema renal, né, acima dos rins, tanto direito tanto esquerdo, que tem a função de liberar o hormônio chamado adrenalina, tá ok? E temos o pâncreas, que é um órgão endócrino, né? Pâncreas é um órgão, para vocês entenderem. As outras são glândulas, né? Hipófise, tireoide, paratireoide, timo, ovário, testículo, conhecido como gônadas, e glândula pineal. Isso são tudo glândulas, né? Que faz parte do sistema endócrino do corpo,
que tem a função de produzir hormônios para o funcionamento do nosso organismo. E temos um órgão endócrino chamado pâncreas. Por que ele é um órgão endócrino? Porque ele produz um hormônio, tá? O pâncreas tem a função de produzir um hormônio chamado insulina no nosso organismo, tá? Onde essa insulina é produzida por esse pâncreas e ela tem a função de quebrar as moléculas de glicose do nosso sangue quando nós consumimos açúcar ou carboidrato, tá? E é através dela que a nossa glicose no nosso organismo é controlada. Lembrando que a glicose é uma molécula que dá energia para o nosso corpo, mas o pâncreas é um órgão endócrino, ele não é uma glândula, ele é um órgão endócrino, né? Porque faz parte do sistema endócrino e por ele ser um órgão endócrino, ele produz um hormônio chamado insulina, tá? Esse hormônio chamado insulina tem a função de diminuir e controlar a glicose no nosso sangue, tá? Lembrando que a glicose são moléculas que estão presentes no nosso sangue, no nosso organismo, que gera energia muscular, de contração dos músculos, de movimentos voluntários e involuntários do nosso corpo, tá? E o consumo de carboidrato pelo ser humano, quando ele é digerido dentro do sistema digestório e metabolizado, ele se transforma também em glicose. E com isso, o pâncreas produz esse hormônio que faz o balanceamento dessa glicose no nosso organismo. Só que o pâncreas, por ser um órgão endócrino e produzir esse hormônio chamado insulina, que é de suma hiperimportância para o nosso corpo, quando ele deixa de produzir totalmente essa insulina, o paciente ele passa a ser um paciente diabético. Só que nós classificamos ele como diabético tipo 1, porque o pâncreas dele não produz nenhum tipo de insulina. Então ele vai viver a vida toda sendo insulinodependente, dependendo da insulina. Porque o pâncreas, por ser um órgão endócrino, não está produzindo um hormônio chamado insulina. E se não produz hormônio chamado insulina, não tem como as moléculas de glicose e os carboidratos do nosso organismo ser controlados de certa forma. Então, eu passo a ser diabético, só que eu chamo diabetes tipo 1, onde atinge muitos adolescentes e adultos com uma faixa etária de menos de 20 anos de idade, e eles passam a ser insulinodependente, onde o profissional de enfermagem aplica a insulina por via subcutânea, né, na gordura, que é o tecido hipodérmico, para que essa glicose seja controlada. Agora, quando o pâncreas produz uma pouca quantidade de insulina, nós chamamos de diabetes tipo 2, onde ele não é insulinodependente, ele vai viver à base de 2 medicamentos chamados hipoglicemiantes via orais e uma alimentação adequada. Tá? Então, para vocês que estão estudando anatomia e fisiologia, o sistema endócrino é responsável por produzir hormônios que são liberados no nosso corpo para controlar determinados tipos de patologia, tá? E as glândulas endócrinas, temos a hipófise, a tireoide, a paratireoide, o timo, tá? As gônadas, que são os ovários que produzem a progesterona, e o testículo que produz o testosterona. Temos as glândulas pineais, que são as glândulas que ficam localizadas no sistema renal, que produzem adrenalina, e temos o timo, que é uma glândula que se localiza na base distal do fígado, que tem a função de metabolizar tem a função de metabolizar a parte de gordura a qual nós consumimos diariamente. E temos um órgão endócrino chamado pâncreas, tá? Ele é um órgão, ele não é uma glândula, tá? Os demais são glândulas. Só que o pâncreas, ele é conhecido como um órgão endócrino porque ele produz um hormônio. E esse hormônio que ele produz se chama insulina. E a insulina tem a função de controlar as moléculas de glicose no nosso organismo, facilitando e impedindo que o paciente possa desenvolver uma diabetes devido à hiperglicemia, que é aumento de glicose. Então, quando a glicose aumenta, ele passa a ser diabético, porque o pâncreas não produz insulina. Quando o pâncreas produz insulina, essa glicemia é controlada na corrente sanguínea, onde o paciente é normoglicêmico. E uma vez que esse pâncreas
para de produzir insulina totalmente, né, o paciente passa a ser dependente da insulina, onde dentro do ambiente hospitalar, no ambulatório, ou numa consulta com o endocrinologista, que é o médico que cuida do sistema endócrino, passa a insulina para esse paciente, ele começa a tomar insulina por via subcutânea ou via hipodérmica, que é o tecido adiposo, porque o pâncreas dele não está produzindo mais insulina, então ele vai viver a vida toda dependendo da insulina. Agora, quando o pâncreas, que é o órgão endócrino, produz parcialmente a insulina, esse paciente, ele é diabético tipo 2, ele não vai precisar ficar usando insulina, só os hipoglicemiantes, que são medicamentos que controlam a glicose e a dieta. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido de uma forma bem objetiva o que é um órgão, o que é um sistema endócrino e quais são as glândulas endócrinas e qual órgão endócrino do nosso corpo, que só temos um, que é o pâncreas, porque ele é conhecido como um órgão endócrino, porque ele produz um hormônio chamado insulina. Tá ok? Beijo!